Olá, meus alunos do curso do Colégio Objetivo Itapetininga, tudo bem com vocês? Tudo certo? Professor Ricardo, peço a gentileza que vocês peguem a apostila e abram aí no módulo 4, página 56, um módulo todo dedicado aí à digestão e nutrição, certo? Bom, esse módulo aqui ele aborda o processo de digestão de forma bem ampla, bem genérica e depois tem como objetivo fazer uma comparação de processos e de sistemas digestórios ao decorrer do reino animal, certo? Então vamos lá. Começando aqui primeiro com uma pergunta básica, simples. O que é digestão? A digestão é um conjunto de processos físicos e químicos que reduz o tamanho do alimento até moléculas pequenas, substâncias simples, possíveis de serem absorvidas lá no intestino delgado, por exemplo, né? Então, quando a gente pensa em palavras que são sinônimos para digestão, pense em palavras como redução, degradação, quebra, sempre no sentido de diminuir o tamanho do alimento, tornando esse alimento ou nutriente possível de ser absorvido. Ok? Então, nós temos aqui uma diversidade de processos físicos, uma diversidade de processos químicos que trabalham em conjunto aí nesse sentido. Quando nós pensamos em seres humanos, então nós temos um conjunto de processos físicos e químicos que garantem que o alimento seja reduzido a moléculas pequenas suficientes para serem absorvidas lá no intestino delgado e, sendo absorvido no intestino delgado, sangue ou sistema linfático distribuindo esses nutrientes por todo o corpo. Ok? Bom, tipos de digestão. Digestão extracelular. Toda digestão extracelular ela ocorre ao decorrer de um tubo, ao decorrer de um sistema digestório. Então, para que a digestão extracelular ocorra, nós precisamos de um sistema digestório, de uma cavidade verdadeira, né, formada com esse propósito, com células diferenciadas que atuem ou de forma química ou de forma física, também conhecida como mecânica. Toda vez que nós observarmos a ação química, né, nós temos substâncias químicas, as enzimas, que degradam, que cortam, que quebram as ligações químicas das moléculas, tornando essas moléculas maiores aí em moléculas menores. Okay? Bom, o processo físico-mecânico, por outro lado, não altera a composição química do que está sendo processado, apenas reduz o tamanho. Né? Então, por exemplo, a ação dos dentes, da mastigação, ou a ação do órgão moela que nós encontramos em aves e anelídeos, não altera a propriedade química, a composição química do que está sendo digerido, apenas reduz o tamanho do alimento sem alterar a composição química. Ok? Então, processo químico, físico ou mecânico, certo? Por outro lado, quando nós observarmos a digestão intracelular, não é o caso da espécie humana, mas nós temos animais onde o sistema digestório está ausente, ou ele é muito simples, ele não é totalmente formado, ele não é totalmente eficiente em processos digestórios, nós vamos observar a digestão intracelular, ou seja, esse alimento ele é absorvido pela célula, ele é fagocitado pela célula, e a célula fagocitando, com o auxílio da organela responsável pela digestão intracelular, nós vamos observar então esse processo ocorrendo de forma intracelular sob a ação dos lisossomos. Lisossomos que são organelas com função de digestão intracelular que atuam após o processo de fagocitose, de pinocitose, conteúdo que você encontra lá na frente 1 com o professor Pereira, ok? Estamos aqui no exemplo de fagocitose. Isso aqui poderia ser muito bem uma célula de porífero. Os poríferos, as esponjas, não têm sistema digestório. A água entra e com a entrada da água, o animal é filtrador e ele captura as partículas alimentares através de células especializadas pelo processo de fagocitose e pinocitose, e depois nós vamos observar aqui a ação dos lisossomos. Lisossomo que é uma organela derivada lá do complexo de Golgi, ok? E aí ocorrendo a digestão química, né? Nós temos aqui um processo de digestão química porque nós temos enzimas digestivas atuando. Bom, como eu falei para vocês, em esponjas o sistema digestório é ausente. Em poríferos, né, nós não temos nenhum sistema verdadeiro, nós não temos tecidos verdadeiros. São classificados como parazoários devido a esse motivo. Okay? Então a digestão é intracelular,
realizado por células especializadas em capturar o alimento, chamadas de coanócitos. Os coanócitos revestem essa cavidade aqui. Então a água entra pelos poros. Quando a água entra, ela conduz para essa cavidade, o átrio, partículas alimentares que são capturadas pelos coanócitos. Os coanócitos fagocitam, capturam as partículas alimentares, como protozoários, algas, e iniciam todo o processo de digestão. O amebócito, esse outro tipo celular, também trabalha no processo, auxiliando no processo de digestão intracelular e distribuindo nutrientes aqui pelo corpo do animal, certo? Então aqui um exemplo de coanócito atuando, né? Capturando, fagocitando e digerindo com a ação dos lisossomos, ok? Bom, primeiro filo do reino animal, poríferos. O segundo filo, quinidários ou selenterados. Eu gosto muito da palavra selenterado porque ela é didática nesse sentido, mostrando que é o primeiro organismo, o primeiro grupo de animais, melhor dizendo, o primeiro filo do reino animal a ter uma cavidade de sistema digestório. Sele é cavidade, entero, sistema digestório. Então, a partir de selenterados, a partir de quinidários, nós vamos observar, portanto, a presença do sistema digestório, ok? Bom, então, a partir do momento que há sistema digestório, nós vamos observar uma digestão extracelular. Porém, essa digestão não é finalizada da forma extracelular. O alimento é pré-digerido e reabsorvido, né? Ou melhor, absorvido pelo sistema digestório, e no interior das células do sistema digestório nós temos lá então a digestão intracelular pelos lisossomos. Digestão intra e extracelular nós vamos observar no filo dos selenterados, no filo dos plateumintes. Quando chegamos no filo dos nemateumintes, vermes cilíndricos, lombrigas, nós vamos observar que esse sistema digestório, a partir desse filo, ele já é autônomo e eficiente para que a digestão seja toda extracelular. Então, selenterados e plateumintes são vermes achatados, como por exemplo a planária, nós temos digestão intra e extracelular. Nós teremos uma exceçãozinha regra lá no filo dos moluscos, em alguns mexilhões, onde a digestão também é intra e extracelular, certo? Rodapézinho de apostila, que normalmente a FUVEST gosta de cobrar. Então, o que nós estamos analisando aqui? Animais que têm sistema digestório, porém esse sistema digestório é incompleto, né? Selenterados e plateumintes possuem boca, mas não possuem ânus. Então nós classificamos esses animais como enterozoários incompletos. O que é um animal enterozoário? Um animal que tem sistema digestório, porém tem apenas a entrada, né, a boca, e essa entrada também funciona para eliminação de resíduos. A partir do filo dos nemateumintes, das lombrigas, nós vamos observar os enterozoários completos, um animal com boca e ânus. Então aqui um exemplo de quinidário, né? A boca, o sistema digestório. A boca da planária, que fica nessa região, ela é ventral. Tá? Então aqui nós temos a faringe que se projeta para fora, a faringe protrátil. E tudo que você analisa aqui, ó, você vê em azul comigo, ó, tudo isso aqui, tudo isso é sistema digestório. Olha que o sistema digestório é bem ramificado, bem distribuído no corpo do animal, certo? Porém, a digestão aqui ainda é intra e extracelular. Não são sistemas digestórios assim tão eficientes para que a digestão seja totalmente extracelular. Então, a partir de nemateumintes, vermes de corpo cilíndrico, como por exemplo a lombriga, nós vamos observar então os enterozoários completos. Então, nemateumintes, anelídeos e moluscos, artrópodes, equinodermos e cordáceos são os nossos enterozoários completos, ok? Então, digestão extracelular aqui para todo mundo, com aquela exceçãozinha regra, lá dentro do filo dos moluscos, lá na classe dos bivalves, alguns mexilhões com a digestão intra e extracelular, certo? Então, boca e ânus. Aqui um animal que vale a pena a gente analisar e merece destaque. Esse animal aqui, essa aranha, tem uma estratégia de caça com teia. Né? E como é que ela realiza a digestão? Primeiro ela captura o animal fica envolvido, aqui um pequeno inseto que fica envolvido na teia, porém, ela não consome o animal, ela não engole o animal. Ela injeta, ela adiciona aqui ao corpo do animal morto enzimas digestivas e toda a digestão ocorre fora do corpo. Não é que é extracelular, é fora do corpo.
ela vem aqui, depois suga todos os nutrientes já prontos para serem absorvidos. Portanto, nós estamos diante de um animal, essa aranha aqui, que realiza digestão extracorpórea. O que é digestão extracorpórea? A digestão ocorre fora do corpo do animal, ok? Bom, pessoal, eu vou encerrar essa videoaula aqui e daqui a pouco a gente continua com o assunto digestão e nutrição, ok? Tchau, tchau!